O jovem No viveu só para que pudesse morrer, mas apenas viveu porque não podia morrer. Tendo perdido sua família, ele se fechou para o mundo. Ele queria morrer enquanto espalhava seu ódio pelos monstros. Eventualmente, ele deu seu último suspiro em uma dungeon negra chamada o Abismo. Fala aí, vagabundo, beleza? O recap de hoje vai ser sobre uma A que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Já batemos a meta de 3k de inscritos, estou muito feliz. Vocês são fera demais. Também peço que deixe o like e compartilhe o vídeo. Estará me ajudando pra caramba. Agora chega na minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com um grupo de pessoas reunidas para lutar até a morte. E aquele que os liderava era um homem chamado o Morto-Vivo, sendo incapaz de morrer até mesmo pela própria morte. O jogador Berserker, que vivia apenas com o propósito de matar monstros, e o nome desse brabo aí era Noah Euya, o nosso protagonista. Eles estavam em uma das 8 dungeons negras, não conquistada por ninguém até agora, mas o prota estava limpando a dungeon como se não fosse nada. Vinha dragão, o prota passava a peixeira, era um bicho mais feio que o outro. Tinha esse monstro aí, que era muito feio. O prota ataca com sua espada nos dentes do bicho, mas a espada do nosso meninão acaba quebrando. O monstro rapidamente dá um socão no nosso protagonista, o jogando para longe. Quando parecia que ia ser uma batalha épica, o prota finca sua espada na garganta do feioso. Mas vocês lembram que eu tinha mencionado que era um grupo? Bom, o prota olha para trás e percebe que todos morreram. Então, para deixar que todos morreram, eu vou quebrar o chefão na porrada sozinho mesmo. Bom, o prota encontra esse tal chefão aí. Mano, só foi o bicho abrir o olho, destroçou o prota todinho, jogando ele pra casa do cacete. Mas mesmo o nosso meninão estando ali na beira da morte, em vez de ele se desesperar, na verdade, ele estava rindo. O nosso prota reconhece que o chefão era muito mais forte que ele, e que a humanidade não iria conseguir derrotar esse cara. Mas mesmo assim, o prota fica satisfeito por estar sendo morto, né? Pela criatura mais forte, em uma dungeon que ninguém conseguia conquistar. Praticamente, o cara aceitou a derrota. Até que chega uma garota chorando, dizendo para o nosso meninão não morrer. Ela estava usando sua magia de cura, mas o ferimento do prota era muito grave. Não tinha mais nada que ela pudesse fazer para salvá-lo. Na verdade, e assim, ela poderia fazer ele voltar no tempo, e assim, ele não morreria. É uma ideia bem idiota, mas funcionou, né? Não julgo. Ela fez esse sacrifício porque eu amava. Que sorte, hein? Nisso, ele volta no tempo para quando era só um bebê. E lá estava seu pai e sua mãe. De começo, o prota achou que era apenas uma memória, mas logo percebeu que dava para controlar seu corpo. Então, não era bem uma memória. O prota achou que nunca mais veria seus pais, por conta que eles tinham morrido quando o prota tinha seus 6 anos, durante uma invasão de monstros, e foi por conta disso que o prota se encheu de ódio por todos os monstros. Mas o prota recebeu outra chance e dessa vez ele iria mudar seu futuro. Apesar do prota ter suas memórias de antes da regressão, ainda era só um bebê. Em outras palavras, nosso pobre meninão não conseguia fazer nada. A sua vida se resumia em comer, cagar, dormir e repetir esse ciclo. Basicamente era isso. Mas com muito esforço, o prota conseguiu ficar de lado e sua irmã, vendo isso, ficou muito feliz por esse feito do prota. Apesar de ser sua irmã mais velha, o prota não tinha muitas memórias dela, mas tinha uma que ele se lembrava muito bem, que era sua irmã o abraçando bem forte, falando que ela iria proteger o nosso meninão no dia que eles perderam seus pais para os monstros. A irmã do prota tinha um interesse nele muito grande. Com 9 meses, o nosso prota já conseguia concentrar sua mana. Antes da regressão do prota, experienciou muitos problemas, por conta que ele não tinha tanta mana em seu corpo, e por isso ele ficou reunindo mana por muito tempo, até o seu corpo chegar ao limite. Durante esse processo, o prota descobriu que sua irmã mais velha tinha uma quantidade incrível de mana, só que tinha um probleminha em ter uma grande quantidade de mana. Ela causava o sobrecarregamento do corpo, e isso era bastante perigoso para a saúde, e por isso o nosso meninão teria que ensiná-la a controlar sua mana. A irmã do prota tinha um carinho enorme por ele, ajudou ele até a aprender a andar. Muito fofa. Com 4 anos, o prota já tinha aprendido a andar e também já teria aprendido a falar. Quanto mais ele aprendesse a fazer as coisas, mais tempo ele passava fora de casa. Bom, sua irmã era bastante popular com as outras crianças,
e com os moradores da vizinhança. Já o Prota, ele não era muito de amigos não. A sua irmã teria levado o Prota para brincar com algumas crianças e tinha essa garota aí que não gostava do nosso meninão e perguntou por que ele veio com a irmã dele. Ele cita que foi levado à força e chama ela de gorducha. Essa cena é muito engraçada. Ela começa a ficar pistola com o nosso protagonista e o nosso meninão nem aí pra ela. Bom, as crianças então decidem brincar de polícia e ladrão. O nosso meninão no começo achava bem infantil, por conta que ele tinha 32 anos mais 4 anos, que se ele tivesse antes da regressão, seria 36 no caso. Bom, mesmo assim, ele fez sua irmã sorrindo, falando que essa seria a primeira vez dele brincando disso. Eles brincam, os dois ficam sujos, ela pergunta se o Prota teria se divertido, ele fala que mais ou menos, e no caminho, de volta para casa, eles acabam dando de cara com um monstro do tipo cachorro, um pitbull parceiro, atacou eles. A irmã do Prota fica na frente dele e fala para ele não se preocupar, que ela iria proteger os dois. O Prota lembra daquele dia que a irmã dele o abraçou quando seus pais foram mortos para os monstros. O Prota então fala que dessa vez ele iria proteger ela. Ele cita que da última vez ele só ficou tremendo nos braços dela, mas agora as coisas são diferentes. Nessa vida, ele que iria proteger ela. Bem fofo. O Prota começa a exalar sua mana e o bicho já fica com medo, parceiro. Mano, só com a hora do cara, ele botou o cachorro pra correr. Que protagonista pica. A irmã dele, vendo aquilo, né, perguntou o que foi isso. Mas ele manda ela ficar tranquila, que ele era bastante forte. Né, deu pra perceber. Mas ela pergunta se isso que ele usou era mana. E fala que queria aprender, né, a usar dela também. Depois dela pedir bastante, o Prota fala que vai ensinar ela sim. Ela fica felizona e fala para eles voltarem para casa. Um incidente que aconteceu com a família deles acontece quando o Prota tivesse seus 6 anos. O Prota estava com 4 anos e ele tinha 2 anos para tentar impedir que isso acontecesse de novo. Bom, voltando para casa, depois de tomar aquele banho e ficar limpinho, o nosso meninão começa a ensinar sua irmã a controlar sua mana. Ele diz que precisa aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada. Ela fala que isso é muito complicado. A irmã do Prota nasceu com a bênção da mana, mas não fazia ideia de como controlá-la. Esse mundo era justo, de um jeito ou de outro. Não é porque você nasce com um dom que você vai saber usá-lo. Isso torna as coisas mais justas. A irmã do Prota fica motivada e fala que vai conseguir girar o peão perfeitamente. Ela usa bastante mana no peão e ele sai pulando pelo cômodo. Ela ainda teria um longo caminho pela frente. Enquanto estavam assistindo em família, a mãe do nosso meninão cita que no ano que vem ele faria 6 anos e que já estava na hora dele entrar na escola. O Prota fala que nem precisava disso, pior que ele tem razão, mas ela responde nananina não. O Prota tinha prometido que iria. O Prota mal estava aguentando ter que fazer as besteiras de criança, mas isso era diferente. O Prota tinha feito uma promessa à sua mãe, que iria para a escola quando completasse seus 6 anos. Só de pensar que teria que ficar preso com um bando de crianças barulhentas, a cabeça do Prota já começou a doer. Depois que a humanidade aprendeu a usar a mana, eles ficaram somente interessados no uso dela. Mas o que eles não sabiam era quando ela se reúne, acaba criando monstros, e por conta disso, aconteceu o incidente em 1999, que deu início à destruição daquele ano. Desse incidente, a Coreia do Sul perdeu 30% da população total. A humanidade ficou aterrorizada e teve que aprender a conviver com esse perigo de monstros surgindo aleatoriamente. Nessa nova era, o governo anterior e suas leis perderam poder, e a única força que podia parar esses monstros era a mana. Se tornou um novo critério para a divisão de classes sociais. O poder e a riqueza na Coreia do Sul, junto com os jogadores que tinham uma mana muito forte, expulsaram o governo e emergiu como o mais novo poder em crescimento. Porém, quando a estabilidade foi recuperada, os danos já tinham sido grandes demais. Porém, uma pequena faísca surgiu, a Dama Celestial, que antes era apenas uma atriz nacional, e então foi nomeada a primeira Dama Celestial. Era capaz de prever a onipresença da mana, já que tinha uma característica que a dispersava. Bom, no papel, os jogadores eram gerenciados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na verdade, a maioria dos jogadores com poder fundavam e trabalhavam em clãs. A Dama Celestial, que era capaz de parar os monstros e tinha a opinião pública da nação em seus ombros, nomeou os maiores jogadores
com os 12 Zodíacos e os jogadores que entraram para os 12 Zodíacos e ainda filiados em algum clã eram capazes de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana quanto ao de seus clãs, para assim ter poder o bastante para controlar a indústria de jogadores. Bom, a Dama Celestial fez meio que um casulo com a proteção em volta da Coreia para prevenir a onipresença da mana que criava os monstros. A família do Prota vai para a varanda para ver. Mano, que céu lindo, velho. Todos começaram a orar para agradecer para a Dama Celestial por proteger a todos. Sua irmãzinha fala para o Prota rezar com ela, mas o Prota se questiona, mas vendo o brilho da sua irmã, acaba fazendo. O Prota completa 6 anos e o incidente que aconteceu com sua família estava muito, mas muito próximo de acontecer. Será que dessa vez o Prota conseguiria evitar a morte de sua família? Bom, eu vou deixar isso por conta de vocês. Esse mangá tá muito pica, recomendo demais vocês darem uma olhada, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, peço de coração que deixe seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo para vocês. Deixa aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.